Reunião muito rápida, não é? Como foi entregue um documento sobre aquilo que são prioridades para a CIM de Leiria e a CIM de Coimbra, que se juntaram, fizeram um documento conjunto e articularam aquilo que consideram ser as prioridades. Não falámos em concreto sobre as prioridades, justamente porque a reunião foi rápida, eu recebi apenas o documento, irei ver com atenção. Agora, aquilo que é evidente e que eu tive a oportunidade de dizer na reunião, eu próprio não só fui autarca há muitos anos, como eu próprio fui presidente de uma CIM grande, que é a área metropolitana do Porto, no fundo é isto, e portanto tenho consciência de que aquilo que um governo deve fazer, quando se trata de assuntos com incidência local, é falar com quem lá está, porque é quem sabe. Tantas vezes eu, como autarca, lidei com governantes que não faziam a mínima noção daquilo que estavam a falar relativamente a um território que desconheciam, e no meu caso era o Porto, que fará agora em caso de concelhos, enfim, mais distantes e mais distantes da capital e mais pequeninos e enfim, com realidades diferentes. Portanto, não é mais do que isto, ou seja, eu estou consciente, eu já estava, não é agora, por força da experiência que tenho, de que os interlocutores privilegiados que nós temos são os autarcas e quando eles se conseguem juntar em torno de uma estratégia, mais fácil a coisa se torna. Isto não quer dizer que um potencial governo meu vai fazer aquilo tudo que lá está, isso é outra coisa. Agora, está ali uma estratégia, isso já é uma grande vantagem para se caminhar. Garantir aos autarcas. Deixe-me perguntar, estamos em direto agora para... Com uma campanha negra que o PS está a fazer, foi uma declaração sua de hoje? Em que é que o PS está Sim, não é uma declaração minha de hoje, tem sido uma declaração minha de há uns dias atrás, porque eu vejo com mágoa, mas vejo sinceramente com mágoa. Eu pensei que a campanha eleitoral se poderia conduzir na base das propostas de cada um, criticando, é certo, as propostas dos outros, e está certo, fazendo o contraponto às propostas dos outros. E aquilo que nós assistimos por parte do Partido Socialista, do Dr. António Costa, é denegrir e deturpar, que a parte de deturpar é que é mais relevante, as propostas do PSD. Ou seja, ele está contra porque deturpa, porque chega e diz que quer baixar, não quer baixar, ou quer congelar, ou quer não sei o quê, o salário mínimo nacional, que quer pôr a classe média a pagar o Serviço Nacional de Saúde, que estou refém da extrema-direita por fazer não sei o quê que o Chega, quando eu já clarifiquei isso mais de 1000 vezes, para enganar as pessoas. Eu lembro das eleições de 1980, não é? Eu ainda era jovem, lembro das 1980, e o PS, que liderava uma coligação, que era a FRS, seguiu justamente esse caminho, difamação atrás de difamação, difamação atrás de difamação, na altura PSD e a AD lideradas pelo Dr. Sá Carneiro. Bom, levaram uma banhada. Eu não sei se aqui vão perder por causa disso, mas eu acho que eles não conseguem enganar completamente o eleitorado. Pelo menos as pessoas mais inteligentes do eleitorado não são enganadas com isto de certeza. São aqueles, enfim, mais distraídos é que se deixam enganar com uma coisa destas. E eu lamento, porque não faço isso. Inclusive, durante a campanha, como toda a gente percebeu, até procurei dar um tom de humor para aligeirar também, para isto não ser tão pesado, e estão a fazer isto exatamente no sentido contrário, como se isto fosse de vida ou de morte. Não é de vida ou de morte. O pior que pode acontecer a um partido nestas eleições é perder. Isso não é morrer. Portanto, temos de estar aqui com um espírito construtivo e com respeito pelo adversário. É isto que eu quero dizer. Hoje, aliás, não foi hoje voltou a repetir, mas foi ontem. António Costa vai dizer que uma das grandes diferenças entre o PS e o PSD é precisamente a relação com o Chega, para dizer que o PS é o principal inimigo do Chega. Se o PS é o inimigo número 1, o PSD é o quê em relação ao Chega? Não, é exatamente, não sei se é exatamente ao contrário. Agora, o PS não é o inimigo do Chega. Quantos mais votos houver no Chega, mais facilmente o Dr. António Costa continua como Primeiro-Ministro. Portanto, o Dr. António Costa é um dos interessados em que o Chega tenha uma grande votação. Isto é absolutamente evidente, porque eu, para ser Primeiro-Ministro e o PSD para ganhar, não é, precisa que se vote no PSD. O Dr. António Costa precisa do contrário, que não se vote no PSD. Portanto, quantos mais votos forem para o Chega, mais facilmente o Dr. António Costa fica como Primeiro-Ministro. Portanto, não faz sentido ele estar a dizer que é o grande adversário. Isso não é linear, não é, tem até um seu toque de hipocrisia, porque todos nós sabemos isso. Já que estamos a falar do Chega, o Chega tem feito ações de campanha ao longo destes últimos dias, tem feito várias ações de campanha na maior parte dos dias, nos mesmos sítios que o PSD. Como é que olha para esta tentativa de colagem do partido de André Ventura?
Não faço a mínima ideia. Ontem, por acaso, soube que eu estava em Faro e o Chega estava também. De resto, não sei se Esteve esteve... em Bragança, em Vila Real no mesmo dia. Não sei. Tem sido assim alguns dos dias. Não reparei nisso. Nem reparei. Perguntar-lhe agora outra questão que tem a ver com... Vou deixar só terminar esta questão em relação ao Chega e depois faremos todas as outras questões que são igualmente relevantes. O Dr. Rui Rio, há pouco mais de um ano, disse sim ao Chega porque precisava dos votos para governar nos Açores. Há uns meses já dizia talvez se o Chega se moderasse. Agora diz que é um não redondo. A minha pergunta é se não teme que estas flutuações possam de alguma forma confundir o eleitorado de centro que quer conquistar. Não há nenhuma flutuação. Eu, nos Açores, não tive qualquer intervenção. Foi tudo feito ao nível regional. O que eu fiz relativamente aos Açores, porque acho que sou um bocadinho diferente daquilo que é comum, é dizer que estava concordante com aquilo que o PSD fez nos Açores. Mas não fui eu que fiz, mas estava concordante. Era mais cómodo dizer que discordava e agora não estavam com essas coisas. E estava concordante. Porquê? Porque aquilo que o Chega, na altura, solicitou ao potencial Governo Regional dos Açores eram 4 pontos absolutamente inócuos. E, portanto, se o PSD Regional resolveu aceitar os pontos que eram inócuos e que eram evidentes e com isso conseguiu os 2 votos na Assembleia Legislativa Regional, eu na altura disse que estava de acordo, mas não tive qualquer intervenção nisto. Aquilo que eu estou a dizer agora é, claro, o Chega diz, eu vou dizer mais uma vez, estou sempre a dizer a mesma coisa, o Chega diz que só há acordo com o PSD se tiver ministros, se houver uma coligação pós-eleitoral com o Chega. E eu já disse que isso é absolutamente impossível. E, portanto, não há aqui outra conversa que não seja essa. É impossível. E, portanto, quando o Partido Socialista diz que eu preciso dos votos do Chega para votar, por exemplo, um orçamento, então também o PS precisa dos votos do Chega para derrotar um orçamento meu. Portanto, se os votos do Chega, se os deputados que o Chega eleger, resolverem votar de uma dada maneira, isto é uma coisa terrível. Se for da outra que beneficia o PS, já não é coisa terrível. Pronto, é isto. Perguntar-lhe, ouviu com certeza António Costa anunciar Ainda com a campanha que é, o PS vai ter alguns nomes sonantes do partido nestes últimos 2 dias, Porto e Lisboa. Queria perguntar-lhe se do PSD, Passos Coelho, outros ex-líderes ou até, eventualmente, o ex-Presidente da República, Cavaco Silva, vão estar na campanha. A esta hora, neste momento, não lhe sei responder. Está-me a falar, provavelmente, com alta probabilidade, aquilo vai acontecer sexta-feira, daqui por 2 dias. Ainda só há umas horas atrás é que fechamos a forma como isso vai acontecer. Isso não lhe sei responder neste momento. Mas gostava que Passos Coelho fizesse parte da campanha. Não sei responder neste momento, nem vou alimentar polémicas agora em concreto. Mas gostava que ele estivesse presente. Não vou alimentar polémicas. Pode passar à próxima pergunta. Queria perguntar-lhe, ouviu com certeza António Costa anunciar os números do PIB e o INE, que entretanto veio dizer que estava a antecipar números que ainda não estão fechados. Como é que o senhor viu essas declarações? Aquilo que eu entendo que não é razoável é ele ter acesso a determinados números na sua qualidade de Primeiro-Ministro e tem ter o acesso sob reserva, não é? Embargo, achou que lhe dava jeito para a campanha eleitoral e resolveu divulgar como secretário-geral do PS e candidato, resolveu divulgar esses dados. É isso aqui que está mal, porque utilizou um dado a que teve acesso apenas porque é Primeiro-Ministro. Por outro lado, ele achou que aquilo era um número fantástico, até está um número um bocadinho abaixo daquilo que eram as projeções do Governo, e nós precisamos de perceber uma coisa, um crescimento de 4%, depois de uma queda de 8, de mais de 8, 4, tal versus 8, tal, é óbvio, quando nós partimos de uma base muito baixa, a taxa de crescimento é evidentemente maior a seguir. Portanto, uma coisa é eu ter taxas de crescimento de 3, 4, 5%, e aí 4% é relevante, outra coisa é eu ter uma taxa de crescimento depois ter caído 8%. Portanto, Se for o Governo quer ter um superávit logo no primeiro orçamento ou não, ou só no segundo? Não, isso já está no nosso quadro macroeconómico, que nós divulgamos na devida altura. Nós vamos reduzindo o déficit ao longo do tempo e chegamos a 2026, apesar de tudo ainda com um déficit de 0,5% do PIB. Portanto, mesmo no último ano, pelas projeções que temos, ainda não conseguimos ter o déficit em zero, é quase zero, é 0,5% do PIB, mas ainda não é o zero, que será depois em 2027. Já aqui falou de um tweet que fez hoje, mas já fez outro até antes desse último e que está relacionado com uma publicação que anda a correr nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, do jornalista Paulo Moura, e que tem a ver com uma entrevista que alegadamente o Dr. Rui Rio terá tentado adulterar enquanto era Presidente da Câmara do Porto. Isso é verdade?
Não lhe vou responder a isso. A única coisa, era o que faltava eu estar agora na campanha eleitoral a alimentar polémicas com um jornalista sobre uma coisa que foi há 20 anos, ou que é assim para dizer. Isso foi dado com uma dada intenção política e, portanto, eu dei aquela resposta e é só aquilo que eu quero dizer, não quero dizer rigorosamente mais nada e acho que está lá muito, diga-se de passagem. Obrigada. Está num distrito onde o tecido empresarial é muito forte, Sim. onde também os empresários se queixam com alguma falta de apoio, com o aumento de impostos, com o aumento dos custos energéticos que aumentaram cerca de 300%, muitas dificuldades a alguns empresários. O que é que o Dr. Rodrigo, ou o que é que pode fazer para ajudar estes empresários? O que eu proponho para ajudar a economia, ouça, aqui no meio, aqui junto ao estádio do Leiria, na Nerlei, à porta da Nerlei, não é provavelmente um momento adequado para eu estar a repetir outra vez tudo aquilo que tenho para a economia. Em concreto, sobre a questão dos impostos que incidem sobre os combustíveis, aquilo que nós sabemos, aí é mais uma promessa não cumprida, vamos dizer assim, um compromisso que depois o Dr. António Costa se esqueceu, é que todos nos lembramos que ele, quando chegou ao governo, aumentou os impostos sobre os combustíveis e disse, isto porque o petróleo está abaixo. Quando ele começar a subir, eu vou reduzindo na proporção para atenuar. E como nós sabemos, não reduziu na proporção para atenuar. Não fui eu que fiz essa promessa, não fui eu que assumi esse compromisso, foi ele e não o cumpriu. Em entrevista ao Porto Canal disse que admite vender mais de 50% do capital da TAP. Como é que vê esta mudança de posição do secretário-geral do PS? Bom, uma das coisas que eu temos todos constatado ao longo desta campanha eleitoral é que realmente o Partido Socialista, em concreto o Dr. António Costa, anda, como eu tenho dito, aos zigue-zagues, ora diz uma coisa, ora diz outra. Está-me a perguntar o que é que ele disse sobre a TAP, não sei, não reparei no que ele disse sobre a TAP, estou a perceber que a perceber que está a dizer coisa diferente daquilo que disse no passado. Primeiro, nacionalizou a TAP, não é? Depois disse que era assim que tinha de ser, que senão a TAP fazia acontecer coisas más, que ainda foram piores, com aquilo que ele fez. Agora está a dizer que afinal já vende mais de 50%, é na prática uma privatização, enfim, pelo menos a maioria do capital que é privatizado. Mas aquilo que sinceramente me incomoda mais não é exatamente o facto de ele andar aos zigue-zagues, ora dizer uma coisa, ora dizer outra. Porque isso o eleitorado vai avaliar, não é? Aquilo que a mim me incomoda mais é que a campanha esteja a baixar um bocado de nível. E, portanto, ainda numa entrevista recente, o Dr. António Costa voltou hoje é quarta-feira e ainda vou dizer que faltou à verdade. Hoje é terça, pronto, faltou à verdade. Não sei se consigo chegar até quinta-feira a continuar a dizer que ele falta à verdade, em vez de dizer que ele mente. Porque efetivamente é lamentável que pegue no nosso programa, tem afirmações minhas, entrevistas minhas e distorça tudo para tentar enganar os portugueses. Que nós queremos pôr a segurança social na bolsa, que nós queremos pôr as pessoas a pagar o Serviço Nacional de Saúde para lá do que já pagam através dos seus impostos. Agora disse hoje, acho eu, ontem, uma coisa assim parecida, que o que disse, que as pessoas que indiquei para serem eleitas para os Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, que eu não as conhecia, que eu disse que não as conhecia, eu não disse que não as conhecia, disse que algumas conhecia, outras não conhecia, ele agora veio dar o exemplo de uma que eu conheço, com certeza, alguns conheço, outros não conheço, portanto, permanentemente a deturpar. Há uma coisa que ele pode ter a certeza, eu não vou deturpar nada do que ele diz, eu não vou pegar no programa do PS e não vou pôr a dizer às pessoas aquilo que não está lá, críticas que eu faça, são críticas que eu faço àquilo que lá está verdadeiramente, ou aquilo que ele diz verdadeiramente, não vou inventar. Acho que o Dr. António Costa está, efetivamente, na iminência de perder as eleições. E acho que ele, por aquilo que fez na política ao longo de toda a sua vida, que tem uma carreira política muito longa, podia perdê-las com dignidade. E eu espero que ele aproveite os últimos dias para, no caso de as perder, que é bem provável, o perca com dignidade. Não ande agora aqui a amedrontar as pessoas, a dizer que eu disse isto quando eu não disse, a dizer que eu menti aqui quando não menti, e é isto que é lamentável. Eu procurei e não tenho feito isso. E depois procurei até dar um certo tom de humor aqui e acolá, que eu acho que é importante, temos de andar bem dispostos, não vale a pena andarmos aqui todos à pancada uns aos outros, lutamos com ideias, mas podemos andar bem dispostos.
Portanto, era a última coisa que eu queria, sinceramente, é que a campanha acabasse dessa forma. Estamos em direito disse também que o Porto... Peraí. Estamos em direito para a RTP3. Pergunto-lhe se acha que o excesso de condicionantes no seu programa, no programa do PSD, em várias medidas, com vários SES, se é isso que dá aso a que António Costa faça interpretações diferentes das suas do seu programa. Mas onde é que está isso no programa do PSD? Há muitos SES. Eu não vejo onde é que querem chegar. O aumento do salário mínimo, se a economia permitir, a descida do IRC, se a economia permitir. Mas vamos lá ver uma coisa. A pergunta é se acha que é isso que António Costa vê muitas condicionantes. O António Costa não vê condicionantes nenhum. O Dr. António Costa tem deturpado aquilo que está no programa e aquilo que ele tem dito. E ele esforça-se por dizer que está no meu programa aquilo que lhe dava jeito que estivesse, mas não está. E dava-lhe jeito que estivesse para dizer que eu estou muito à direita, ou isto ou aquilo, mas o PSD não está à direita, está ao centro, é um partido equilibrado, e o que está lá é equilibrado. Os SES, no programa, não sei se está a se disso. Eu é que tenho dito, e digo sempre, porque acho que devemos ser sérios perante as pessoas. Nós assumimos todos aqueles compromissos num quadro de completa normalidade. Agora, o Dr. António Costa também assumiu uma data de compromisso em 2019 que pura e simplesmente não cumpriu. Alguns não cumpriu porque não podia cumprir por causa da pandemia. Outros não cumpriu porque não quis cumprir. Não é? Portanto, os médicos de família não quis cumprir ou não conseguiu cumprir. Há outras questões por causa da pandemia não cumpriu. E, portanto, obviamente que eu tenho de falar de uma forma séria às pessoas. Eu comprometo-me com tudo aquilo que tenho dito num quadro de normalidade. Se de repente houver uma crise económica profunda, se houver sei lá bem o quê, ou se tenho de ajustar as propostas, isto é evidente. É que adianta nós virmos para a campanha eleitoral procurar enganar as pessoas, enganar no sentido de desviar a atenção das pessoas para outras coisas. Não, temos de ser sérios. Eu como me comprometo, chego lá e tenho de ter condições para fazer. Senão o que é que acontece? Sou igual aos outros. Eu não quero ser igual aos outros. Doutor Rui Rio hoje de manhã dizia que votar no PS é votar novamente na geringonça. Não teme que isso possa mobilizar um eleitorado que até quer uma solução de esquerda, mas não quer uma maioria do Partido Socialista? Bom, eu não fiz essas contas, eu limito-me a ver que nesses zigue-zagues que o Dr. António Costa tem feito, ele agora fez uma aproximação à aproximação que o Bloco de Esquerda lhe vinha a fazer desde o início. O Bloco de Esquerda, desde o início, vem a fazer uma aproximação ao PS e a deputada Catarina Martins a dizer que está disponível para negociar, para isto, para aquilo, para aquilo. E o Dr. António Costa sempre à distância. E agora, nos últimos dias, nos tais zigue-zagues, um dos zigue-zagues afinal já fala com toda a gente, já fala também com o Bloco de Esquerda. Eu não sei como é que conseguem reerguer a geringonça, na exata medida em que o Bloco de Esquerda e o PCP fizeram determinadas reivindicações para aprovar o orçamento de 22. Aliás, reivindicações, em alguns casos, que nem tinham a ver com o orçamento, eram questões laterais ao orçamento, embora politicamente relevantes. E o Dr. António Costa não cedeu. Por isso é que estamos em eleições. Bom, e agora vamos fazer as eleições a 30 de janeiro. E agora, em fim de fevereiro ou em março, o PS já está disponível para dar aquilo que não estava disponível há 2 meses. Mas então, se era para dar, tinha dado há 2 meses e não andávamos em eleições. E criar esta instabilidade com o Bloco de Esquerda e o PC a dizer que a culpa é dele e ele a dizer que a culpa é do Bloco de Esquerda e do PCP. Se isso vier a acontecer, eu acho que os portugueses não vão perceber. Agora, perguntar-me qual é a saída do Dr. António Costa? Quase nenhuma. Pedir a maioria absoluta como pediu, que é uma coisa que eu acho que é quase impossível, porque, inclusive, acho que seria um bocadinho demais, face aos resultados de todos estes 6 anos de governação, o eleitorado ainda o premiar com uma maioria absoluta, dizendo que queremos disto, ainda gostamos, ainda queremos mais. Portanto, hoje tem uma sondagem que dá mais 6 décimas que António Costa e dá vantagem à direita na totalidade dos votos. Estes estudos de opinião, nesta altura, funcionam como uma vitamina para a campanha? Aquilo que muitas vezes pretendem é justamente que as sondagens que vão saindo, e que há para todos os gostos, não é, com disparidades brutais, o que retira qualquer credibilidade, mas quem anda nisto percebe que se pretende com isso animar uns e desanimar outros. Eu com sondagens nem fico animado, nem fico desanimado, porque não confiro credibilidade, não, nem com a minha, não me engano, nem com a minha no sentido das que me dão à frente. Agora, fico animado com a sondagem, entre aspas, que eu próprio posso fazer no contacto das pessoas, aferindo a receptividade das pessoas, e mais importante do que isso, que é o mais importante, eu falo com muitas pessoas, mas não falo aos milhares.
Agora, as pessoas com quem falo, essas sim falaram com outras. E esse conjunto global é que dá centenas e dá milhares de pessoas. E o que me contam, muita gente me conta, que determinada pessoa votava no PS, vai votar no PSD, determinada pessoa nunca costumava votar e agora vai votar no PSD, determinada pessoa estava a pensar votar no Chega e afinal vota no PSD para tirar do Dr. António Costa. Isso eu ouço. E eu acho que todos vocês ouvem. Isto é que é, entre aspas, uma sondagem, ou seja, o grau de aceitação que nós estamos a ter, e isso é claro que tem vindo a subir. Temos especialistas a apontarem para um adiamento do pico da pandemia para fevereiro e para a possibilidade de termos 900 mil portugueses isolados no dia das eleições, no dia 30 de janeiro. Como é que vê isto? Isto preocupa-o? Enfim, vamos lá ver. Preocupa-me, mas felizmente já me preocupam mais, como é lógico. Porquê? Porque nós sabemos que esta variante é mais contagiosa, mas menos perigosa. E por isso é que andamos todos aqui, porque temos, de certa forma, a noção que podemos com facilidade ser infectados, mas se estivermos infectados é uma constipação. Bom, não é para toda a gente assim, mas é para a maior parte das pessoas assim. Portanto, desse patamar, nós todos estamos menos preocupados. O meu sentimento é igual ao das pessoas, um ser humano como outro qualquer. E, portanto, admito que sim, acho que também me dá a ideia que o pico vai ser atingido agora no fim deste mês, princípio do próximo. Esperemos que os níveis de internamento e os níveis de mortalidade continuem assim ou baixem mais, portanto que não disparem como no passado dispararam, e esperemos que a próxima variante, que vai seguir a esta, seja já uma variante igual às constipações e às gripes que temos normais, não é? E eu acredito nisso. Se assim for, estamos em condições de recuperar mais rapidamente a economia. Se as coisas andarem para trás, bom, temos aqui uma dificuldade. É possível a abstenção Relativamente à abstenção. Relativamente à abstenção, por um lado, eu acho que a abstenção tende a baixar pelo facto de haver a consciência que as eleições estão a ser muito disputadas e em aberto. Qualquer um pode ganhar. E, portanto, isso leva as pessoas a votar, acho eu, quando as eleições estão aparentemente decididas, é só saber por quanto é que um determinado candidato ou candidatura ganha, é diferente. Por outro lado, temos muitas pessoas confinadas e outras pessoas podem ter medo de ir votar por se cruzarem com quem está infectado. Da conjugação destes dois fatores, um a favor de mais abstenção, outro contra mais abstenção, eu não lhe sei dizer, não sou bruxo, não lhe sei dizer o que é que vai acontecer. Posso, como disse há bocado numa entrevista, aconselhá-la a consultar os comentadores. Já agora, nessa entrevista ao Porto Canal... António Costa disse hoje também de manhã que admitia rever o fim dos debates quinzenais. A sua posição, a posição do Dr. Não, António Costa disse isso, que admitia rever o fim dos debates quinzenais. A sua posição em relação a isso é muito conhecida. Como é que vê a admissão deste recuo? Isso é sempre a mesma coisa. Esse é um dos problemas graves, mas a sério, isto é dos problemas mesmo graves que o país tem. O país tem dois partidos nucleares, que é o Partido Socialista e o PSD. E o Partido Socialista é um partido que, ao longo dos tempos, e em particular neste consulado do Dr. António Costa, completamente avesso a qualquer reforma. Portanto, qualquer reforma que se procure fazer, o PS não faz. Qualquer reforma que se procure fazer à primeira resistência, o PS cede, porque não tem convicções. Eu tenho convicções, eu quando faço uma coisa é porque estou convicto que aquilo é melhor. E, portanto, não quer dizer que não me engano, posso me enganar, mas eu não mudo depois, passado algum tempo. Não mudo porque eu fiz as coisas de uma forma séria e convicta. O problema que o país tem é que depois um outro partido fundamental para um bom funcionamento da sociedade portuguesa não tem convicção, não tem força, não tem vontade, portanto, foge às reformas e quando faz as reformas, à mínima contestação, vira logo o bico ao prego e muda logo tudo. Isto não fará nunca de Portugal um país desenvolvido, mas não fará mesmo. Nós temos de ter as nossas convicções e depois agir em função delas, não é em função das conveniências. E, portanto, se ele tomou determinada medida, que é essa que está, por exemplo, a falar, pronto, já está agora a dizer, passado não sei quanto tempo, um ano ou coisa assim, já não sei quanto tempo passou, já está a dizer que recua e já está a dizer que faz diferente. Então, o que é que pensava há um ano? Não pensava nada. Eu há um ano a opinião que tinha é a mesma que tenho hoje, não é? E não quer dizer que eu daqui por 5 tenha a mesma. Mas quer dizer, quando fiz de uma forma consciente, sei o que estou a fazer. Na entrevista ao Porto Canal, António Costa disse que o Porto é hoje uma cidade alegre e vibrante, ao contrário de como era tristonha no tempo do Dr. Rui Rio. Como é que reage a estas declarações? É um disparate, não é? É mais um disparate, igual a muitos outros, mas quer dizer, eu não estou em campanha para a Câmara do Porto, estive lá há 12 anos, o trabalho está feito, está à vista, todos